Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9 em diante. Aliás, de 6 em diante. Acharam? Amém, irmãos? Quem não achou, diga misericórdia. Oh, que bom, todos acharam? Aleluia. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que reduzem a nada. Já Salomão dizia no livro de Cantares de Salomão, que a sabedoria dos homens não nos leva a nada. A vaidade dos homens não nos leva a nada. Pode até levar a um fracasso, a uma desilusão, a um descontentamento, a um desencanto. Versículo 7. Mas nós falamos a sabedoria de Deus. E o livro que eu quero falar é Eclesiastes, viu, irmão? Não é Cantares, não. Nós falamos a sabedoria de Deus em mistério. Em mistério. Irmão, mistério é algo sobrenatural. E ele diz: isto esteve oculto no tempo passado, quando Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos, dos intelectuais deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor Jesus. Versículo 9. Mas como está escrito, preste atenção, irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, sentimentos, reações emotivas, temperamento, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama a Deus, irmão? Quem ama a Deus aí? Então, irmão, olha, conhecer Deus, conhecer os desígnios de Deus, conhecer os propósitos de Deus, a direção de Deus para a nossa vida, não é nem pelo coração, nem pelo que eu vejo, nem pelo que eu ouço, nem pelo que eu toco, nem é pelo que eu sinto, mas é por revelação do Espírito Santo. E eu e vocês podemos perfeitamente nos ajustar a esta palavra, porque os irmãos e eu temos dentro de nós o Espírito Santo. Temos ou não temos? Temos ou não temos? Amém? Amém. Diz mais. Mas Deus, vejam, Deus nos revelou pelo Espírito, porque só o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Só o Espírito. Então você só pode entrar nas profundezas do coração de Deus pelo Espírito Santo, porque são reações e ações sobrenaturais. Diz Paulo que estiveram ocultas e que hoje estão sendo reveladas pela morte, pela ressurreição de Jesus e pela manifestação do Espírito Santo derramado no dia de Pentecostes. Até então era oculta, tanto que os próprios discípulos que andaram com Jesus, que amaram Jesus, que fizeram com Jesus, muitos deles não entenderam, ou a totalidade não entendeu, tanto que um traiu, o outro negou, o outro voltou, o outro recuou, só depois que eles foram batizados com o Espírito Santo.
que eles passaram a ter dentro deles o Espírito Santo, é que eles começaram a poder entrar de uma forma plena na presença de Deus. Estão entendendo, irmãos? Versículo 11: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Por isso, queridos, é que Paulo diz que é um mistério a igreja, porque nós convivemos com irmãos que têm reações diferentes. Quando você pensa que você está conhecendo o irmão dá assim um trejeito, opa, aí você se assusta. Quando alguém pensa que está conhecendo o Rui, pastor Rui, agora eu conheço melhor, de repente pastor Rui, opa, se assusta. Não tem jeito, irmãos. Nós somos diferentes. Não pensa o Jean que de repente está ali, abraçadinho, amém, glória a Deus, amorzinho. Não vai ter um momentinho que ele vai se assustar com uma reação da Fernanda, não vai. Ela é diferente dele, ele também é diferente dela. A única forma da gente conseguir assimilar, resistir, aplacar estas reações é pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Por isso nós somos um povo privilegiado, irmãos, porque nós temos, pela graça do Senhor, o Espírito Santo de Deus. Aleluia. A nossa vitória não está na nossa sabedoria, a nossa vitória não está apenas no nosso esforço, a nossa vitória não está na nossa inteligência, a nossa vitória está na graça de Jesus. Na graça de Jesus. Na graça, diga graça de Jesus, irmão. Graça de Jesus, aleluia. Versículo 12: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita estas coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, diz Paulo, porém, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Diga, irmãos, nós temos a mente de Cristo. Fala para o irmão que está do seu lado, irmão, você tem a mente de Cristo. Não se deixe iludir pela sua mente, pelas ações e reações da sua mente. Paulo também em outro texto diz que nós temos recebido no nosso coração, a capacidade de sentirmos como Cristo sente. Os sentimentos de Cristo são colocados dentro do nosso coração. Bom, o que nós temos usado para nortear a nossa vida? O que vemos, o que sentimos, ou nós norteamos a nossa vida, não pelo que vemos, nem só pelo que sentimos, mas pelo Senhor. Pelo Senhor. Via de regra, nossa vida é baseada no que vemos e no que nós sentimos. Via de regra. Via de regra. E eu vou sintetizar porque a hora passa. Pelo que vemos, alimentamos os nossos desejos.
alimentamos os nossos instintos, alimentamos as nossas inclinações, e nisto inspiramos e quase sempre norteamos a nossa vida. Jesus nos diz em Mateus capítulo 6, versículo 22, diz assim: os nossos olhos são lâmpadas para o nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será tenebroso. Diz mais, Paulo em Romanos capítulo 11, versículo 8, como está escrito lá em Isaías 29, 10. Interessante, irmãos, nós encontramos os apóstolos fazendo várias citações do Velho Testamento, e não tinha naquele tempo ainda nenhum livro escrito, a não ser os papiros, a não ser, meus irmãos, aqueles rolos que eram muito bem guardados, mas que não estavam à disposição das pessoas livremente, como nós temos hoje a Bíblia. Como aqueles irmãos faziam citações de experiências, de palavras proféticas que haviam sido ministradas no Velho Testamento. Como? Como? Pela revelação do Espírito. A palavra não foi inspirada por Deus? Não foi Deus que inspirou os homens de escreverem? Se foi Deus que inspirou, aqueles que andam no Espírito são revelados pela inspiração de Deus quanto ao que Ele mandou escrever e quanto ao que Ele quer que a gente faça através da sua palavra escrita. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Eu também preciso entender. Dá-me revelação, Jesus, pelo teu poder, em nome de Jesus. E ele diz assim: olhos, nós temos que experimentar algo que é muito importante. Paulo diz assim: olha, aquele povo de Israel, porque vivia sempre desobedecendo a palavra, rejeitando a palavra, se insubordinando contra a palavra, Deus deu em determinado tempo aquele povo espírito entorpecido, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. Deus pôs a mão naquele povo para não ver, não ouvir. Misericórdia, misericórdia. Tiago nos diz que cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, ela dá filhos, dá luz. Você olha, você cobiça, você toca, você cobiça. Eu escuto algum tipo de comentário que me é facultativo, que agrada os meus instintos, que agrada o meu ego, agrada as minhas inclinações, e eu guardo aquilo, eu levo aquilo para dentro de mim, eu levo para o meu coração. E quando eu levo para o meu coração, eu posso, meus amados irmãos, gerar o filho da minha cobiça, o filho da minha inclinação, o filho dos meus desejos, o filho dos meus intentos fora da perfeita vontade de Deus. E depois de concebido, diz Paulo, dá a luz. Vou dar um exemplo claro. Eu tenho um atrito com o irmão, espero nunca acontecer isso, um atrito com o Lincoln, e aquilo vai me remoendo, em vez de eu acertar, conversar com ele, acertar, aquilo vai me remoendo, chega um dia, em vez de vigiar e me policiar, eu dou lugar aos meus sentimentos, eu dou lugar às minhas inclinações, eu dou lugar ao meu gênio, ao meu temperamento, que às vezes ele sai da cova cheirando mal e ainda acha que é gente. E aí eu procuro o Lincoln
e digo uma opção de desaforos para ele. Esses desaforos são provenientes de toda a amargura, de toda a raiva, de todo o desacerto que eu tive com ele, que não foi acertado. Aquilo foi para o meu coração. Aquilo vai gerando. Eu vou ruminando aquilo. Não sai do meu coração aquela experiência amarga. Vai ruminando, vai ruminando, vai ruminando. Aí um dia aquilo gera uma agressão. Gera, meus irmãos, uma maneira de desafeto. Gera inimizade, gera rejeição. Aí já é o quê? Saiu daqui e atingiu aqui fora, já é o fruto do pecado. Eu não gosto de uma pessoa, compra uma arma, espera um momento, puf, mata a pessoa. Eu matei a pessoa só naquele momento que eu peguei o revólver e dei um tiro nela? Eu matei aquela pessoa aqui dentro. Eu gerei aqui dentro o espírito de morte. Não vigiei, não me policiei, não refutei, não conversei, não reparti com alguém essa minha situação, essa minha fraqueza, essa minha inclinação. Guardei dentro de mim, remoí, e só encontrei uma solução através da minha reação e do meu instinto: matar. Eu matei aqui dentro. Aqui fora é apenas o resultado do que eu tramei aqui dentro. Foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Está entendendo, irmão? Está entendendo, irmão? Por isso é que nós devemos levar a Jesus todas as nossas necessidades. Nós falamos muitas das vezes que nós gostamos. Tem um ditado, eu não sei se ainda existe aqui por perto, né, entre nós. Puxa, aquilo ali é radical. O que é uma coisa radical, irmãos? Quem pode me ajudar? Hein? Diferente? Aí eu gosto daquilo, não é? Começa a me simpatizar com aquilo que é diferente. Agora, isso, irmãos, é uma reação de uma revelação de Deus, ou é uma reação dos meus sentimentos emotivos? A palavra do Senhor nos diz no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, para não pecar contra Deus. Por quê? Porque do coração procedem as fontes da vida. Guarda o coração, protege as suas reações, protege o seu sentimento, protege suas emoções, principalmente quando você percebe que algumas reações emotivas vão se transformar em atitudes que desagradam a Deus, que entristecem o Espírito Santo, ofendem e agridem as pessoas. E nós podemos fazer isso, irmãos, porque nós somos cristãos, nós temos o Espírito Santo. Nós não precisamos agir segundo a carne, não precisamos agir segundo a nossa faculdade de inteligência somente, nem através de sentimento. Nós precisamos agir segundo o Espírito Santo de Deus. Jesus fala em Mateus capítulo 15, versículo 8, este povo, versículos 15 e 19, quem está anotando, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Ainda diz mais em Mateus 15, 8: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Este povo me honra com seus lábios, me proclama com seus lábios, canta com seus lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Por isso que Jesus nos fala em Mateus 7, 21 e 22, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O que é fazer a vontade do Pai que está nos céus? É obedecer a sua palavra revelada a nós pelo Espírito Santo. Mesmo que esta palavra revelada pelo Espírito Santo entre em choque com o meu sentimento, entre em choque com a minha vontade, entre em choque com a minha capacidade de interpretar. Eu não estou aqui para interpretar, eu não estou aqui para sentir, eu estou aqui para obedecer. Não é por sentimentos, é por fé. Ah, mas eu não sinto isso. Não tem importância. Enquanto eu não sentir, eu não faço. Não é assim não, irmãos. Você não sentiu? Busque Deus. Busque um irmão. Troque ideias. Converse com o seu discipulador. Conversa com outro irmão. Conversa com o pastor. Pastor, eu tenho que tomar essa decisão na minha vida, mas eu não estou sentindo que eu tenho que tomar. Vamos orar. Aí de repente chega outro e diz, eu senti de fazer isso. Espera aí. Você sentiu, mas esse sentimento, ele brotou da onde? Ele tem origem na onde? É na sua emoção, é no seu querer, é no seu desejo, é na sua volúpia, é na sua vontade, é na sua carne, é no seu intelecto, ou você teve uma convicção que Deus te deu, confirmada na palavra. Mas o Senhor nos diz que nós falamos, vivemos, andamos, nos relacionamos, casamos, constituímos família, criamos filhos, trabalhamos, estudamos, compramos, vendemos e tudo mais por fé. Por fé. Isto quer dizer que nós precisamos de aprender a viver por fé. Aprender a viver por fé. Por quê, irmãos? Porque tudo que se relaciona com Deus é sobrenatural. E o que é sobrenatural, o que é mistério, que está acima da nossa percepção, do nosso sentimento, do nosso raciocínio, da nossa capacidade de aceitar ou rejeitar, tudo isto tem que se mover pelo Espírito Santo de Deus em nós e através de nós. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Deus colocou esta palavra no meu coração, porque eu e os irmãos temos o Espírito Santo e nós precisamos, meus irmãos, dar vazão ao Espírito Santo de Deus. Por exemplo, nós temos hoje uma série de alternativas para conhecimentos. Você quer conhecer melhor as coisas da Bíblia? Faz um curso de teologia. Você quer conhecer melhor o plano de Deus com relação ao batismo? Você faz um curso de batismo. Você quer exercer um ministério na área de cura divina e milagres e cura interior? Faça um curso de cura interior. Nós temos curso para tudo, irmãos. Você deseja casar? Faça um curso de casamento, faltando poucos meses para você casar. Agora, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não sou contra curso, não. Tudo bem, mas eu acho que as coisas de Deus, elas não são produzidas em nós através dos limites de um tempo para
de entender coisas que estão relacionadas com o propósito de Deus na nossa vida. Por exemplo, você se converte, depois que você se converte, você começa a viver uma vida progressiva. Progressiva. A salvação é instantânea. Seu nome está escrito no livro da vida. Mas depois que você alcança a graça salvadora de Jesus, você entra, pelo Espírito Santo, numa fase progressiva. Você tem que agora se movimentar. Você tem que andar. Eu vou dar um exemplo. Eu estava ouvindo hoje uma reportagem de um homem que tinha um problema nos seus órgãos genitais. Ele não podia gerar uma criança. Ele teve que se submeter a um tratamento, e a única forma que ele encontrou de poder gerar uma criança foi através de inseminação. Ele disse: sou um homem frustrado, porque eu vi a minha esposa num leito, eu vi a minha esposa se preparando para a inseminação, eu ali vendo. Eu vi o médico pegar o meu sêmen, injetar nos órgãos genitais da minha esposa, e eu fiquei só vendo. Só fiquei vendo. Um dia, quando a criança nasceu, e ela chegou para mim e disse: papai, como é que foi? Eu disse: não sei, pergunta o médico da sua mãe. A única coisa que eu fiz foi ceder num frasquinho o meu esperma. Porque todo o processo de geração, fertilização e geração da criança, de você, foi através do médico que assistiu a sua mãe. No tempo de Sara não tinha inseminação. No tempo de Raquel não tinha inseminação. Lincoln. Não estou desfazendo isso não, irmãos. Mas eu acho o seguinte, é que as coisas estão andando de tal maneira, avançando de tal maneira pela tecnologia, que hoje já não precisa mais do relacionamento de homem e mulher para ter filho. Já existem inclusive homens e mulheres que não querem se dar ao trabalho de relacionarem-se na cama. Preferem usar a inseminação. É mais prático, é mais limpo, é mais seguro. Hoje nós já temos as barrigas de aluguel, irmãos. Barriga de aluguel. Tem pessoas ganhando dinheiro, alugando a sua barriga para gerar filho dos outros. Agora, vamos comparar isto com as coisas de Deus. Você casa. Para você casar, você passou por um processo. Você teve o acompanhamento, você teve orientação, você teve a palavra, teve oração, seus pais participaram, se envolveram, volta e meia a gente conversa com eles, abençoa, está dando um acompanhamento até chegar no altar, até que aquele casal case. Geralmente um casal que passa por um processo desse não precisa de fazer curso para casar, porque o curso é feito desde o dia que ele assume um compromisso até o dia que ele está no altar. A gente vai simplificando as coisas, vai simplificando de tal maneira as coisas, que elas vão entrando em choque com o propósito de Deus. Casa. E a gente está acompanhando, os pastores estão acompanhando, os pais estão acompanhando. Aí vem uma criança. Um dia vai acontecer isso com vocês, vai acontecer isso com o Tiago, Leninha, vai acontecer isso com o Jean, com a Fernanda. Aí a gente orienta a gente.
Quando vocês sentirem esta confirmação de Deus, já comece a ministrar. O pai vai lá na barriguinha da esposa, deita na barriguinha da esposa, passa a mão na barriga da esposa, abençoa aquela criança, transmite para ela o amor que está nele pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo não tem barreira. A pele, a carne, os nervos, os tendões da barriga da mulher não impedem que o marido e ela em concordância estejam, desde que começou o feto a ser gerado e vai crescendo, de abençoar, profetizar, amar, para que aquele feto se sinta seguro, amparado. Ele vai começar a sentir dentro dele o amor, o carinho, a dedicação dos pais. É um processo, irmãos. A vida cristã é um processo. Não espera a criança nascer para educar, não. Começa a educá-la lá no ventre. Começa a abençoá-la lá no ventre. Comece a profetizar lá no ventre. E nós sabemos, irmãos, nós sabemos que a despeito de todo este procedimento, de todo este processo, nós temos que nos conscientizar, mesmo fazendo isto, ficar atentos e policiar, porque a criança que vai nascer, ela, embora tenha sido ministrada, abençoada, profetizada, ela vai nascer com a semente de Adão. E aí entra outro processo. É o processo de pegar aquela criança por vida, por amor, por dedicação, por companheirismo, por amizade, levá-la a ter uma experiência com Jesus. Coisa séria, irmãos. A coisa de Deus é séria. E depois que ela aceita Jesus, a gente tem que acompanhar, porque sabe que embora ela não tenha mais a semente de Adão, ela é humana, e como humana, ela está sujeita ainda a ter umas quedinhas. É vigilância constante, é acompanhamento constante. É isto que vai fazer com que a igreja de Jesus não ande segundo sentimentos, emoções, temperamentos, vontades humanas, mas antes sempre em um procedimento gerado pelo Espírito Santo de Deus. Andamos na terra, mas não somos do mundo, deste sistema que já está falido e condenado pelo Senhor Jesus. Paulo nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela ministração da palavra. Eu acho que eu vou parar aqui, que já são 7:55, né? Se Deus me deu outro dia o restante. Mas escutem, eu estava dizendo aos irmãos na quarta-feira passada que o diabo tentou por todos os meios tirar o foco dos apóstolos da palavra, para colocar o foco em circunstâncias e em problemas que surgiram pelo crescimento da igreja. Por exemplo, primeira ação do diabo para tirar o foco dos apóstolos da palavra: perseguição. Colocar os apóstolos na prisão, mataram um apóstolo, perseguir a igreja, tentar tirar a paz da igreja. E meus irmãos, um homem que ama a igreja, um homem que é chamado, separado, vocacionado para a igreja, quando percebe que há um problema, uma dificuldade entre irmãos, ele sofre às vezes mais do que os irmãos. Um pai que ama o filho, muitas das vezes, diante de um problema do filho, de uma enfermidade do filho, de uma situação adversa do filho, ele sofre mais do que o próprio filho. Homens de Deus, que foram gerados pelo Espírito Santo no ministério, que têm um chamamento de Deus,
que tem um compromisso com Deus de cuidar ovelhas, amar ovelhas, guardar ovelhas, incentivar ovelhas, guiar ovelhas para que elas não se percam até o altar de Deus, são homens comprometidos que sofrem, choram, passam noites em claro. Às vezes o irmão que está com um problema dorme a noite toda, e o pastor que ama o irmão fica a noite toda em claro. E muitas vezes, quando Deus ouve a oração do pastor e resolve o problema, e aquele irmão é liberto, aquele irmão chega para o pastor e diz a ti de uma forma tão natural: pastor, graças a Deus, Deus me libertou. E o irmão, pastor, que gemeu, que acompanhou, que chorou lá no fundo do seu coração, ele está pulando diante do Senhor de alegria. Segundo, Satanás não conseguiu tirar o foco dos apóstolos da palavra por causa da perseguição. Aí ele tentou tirar o foco dos pastores por causa de uma situação adversa na parte financeira. Um casal chegou na igreja para Pedro e disse: Pedro, aqui está o fruto da venda da nossa casa. Mentiu. E o Espírito Santo disse a Pedro: Pedro, ele não está falando a verdade, é mentira. Irmão, esse dinheiro que você está colocando nos pés dos apóstolos é o fruto da venda da casa? É, meu irmão. Irmão, olha, você não precisa deixar o dinheiro, você pode ficar com o dinheiro. Não estamos preocupados com o dinheiro, estamos preocupados com a atitude do seu coração, é com o espírito do seu coração. Dinheiro é uma consequência do espírito do seu coração. Dinheiro é uma consequência da atitude do seu coração. Não, Pedro, eu estou sendo sincero. Tudo bem. Puf, caiu mortinho. Chega a Safira: ô Pedro, Pai do Senhor, Deus seja louvado, aleluia, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meu esposo te falou que nós vendemos a casa e trouxemos o fruto da casa e colocamos aí. Safira, você confirma que o dinheiro da casa foi trazido aqui para os apóstolos, para o ministério de sustentação do corpo de Cristo? Foi, meu irmão. Todo o dinheiro, Safira. A gente não está preocupado com o dinheiro, está preocupado com a atitude do seu coração. Fique com o seu dinheiro se você não sente liberdade de trazê-lo. Deus não preocupa se você não traz, Deus se preocupa quando você mente. Forja uma coisa e na realidade é outra. É com a atitude do seu coração, é com o espírito que você está manobrando, está atuando, está acompanhando a sua palavra. Não, meu irmão, está tudo aí, está tudo aqui. Puf. Satanás não conseguiu, através daquele caso isolado na igreja, tirar o foco dos apóstolos da palavra. Aí o diabo disse: tem outro problema. Tem muita viúva reclamando na igreja. Tem muita viúva insatisfeita. Tem muitos necessitados insatisfeitos. Aí levantou um burburinho na igreja para tirar o foco dos apóstolos da palavra. Mas eles oraram e disseram: opa. Chamaram a igreja e disseram: orem. Peço a Deus que lhes dê graça, para que no tempo certo vocês separem 7 homens daí da igreja, da comunidade, 7 homens. E deu as características dos 7 homens. Eles vão ser separados para o ministério diaconal. Eles é que vão cuidar disso. Nós vamos ficar separados para a oração e para a palavra. Porque os apóstolos sabiam, irmãos, que a palavra era mais importante na vida da igreja do que qualquer outro tipo de atividade, qualquer outro tipo de circunstância, porque não era a palavra escrita, era a palavra relevada, a palavra revelada, a palavra profética, que alimentava o espírito, que norteava a igreja, que trazia a condução da igreja a uma não subordinação, mas uma total dependência da vontade de Deus, pela presença do Espírito Santo. Aleluia!
Jesus nos diz em João capítulo 3, versículo 6, que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, e o que é nascido do Espírito é um nascimento novo, é uma nova criatura, como ele falou a Nicodemos. Jesus disse aos 70 discípulos, interessante, irmãos, não tem tempo, né? Há coisas do Novo Testamento que se assemelham muito à igreja do Velho Testamento ao Novo Testamento. A diferença da igreja do Velho Testamento é que era uma igreja que recebia, vez por outra, o Espírito Santo para a sua liderança, para o seu corpo apostólico. Começou com patriarcas, sacerdotes, profetas, reis, juízes, até chegar em Jesus. Mas teve um tempo em que havia tanta gente no deserto, Paulo não estava dando conta, que o sogro de Moisés, chegou e disse: ó Moisés, se você não levantar aqui auxiliares para você, você vai acabar afundando, você não aguenta. Aí ele ouviu a palavra do seu sogro, homem mais velho, tarimbado, é bom a gente ouvir a palavra do mais tarimbado, do ancião, e separou 70 homens, e lançou sobre eles do Espírito que estava nele. E agora no Novo Testamento, Jesus pega 70 homens, abençoa com a unção que estava nele, e manda que esses 70 homens fossem como, o que João Batista foi mesmo de Jesus? Primo, mas no sentido ministerial, João Batista foi o precursor de Jesus, quer dizer, João Batista abriu o caminho, e aqueles discípulos, 70, ungidos, capacitados, eram precursores, iriam na frente, abriam caminho, viam como é que estava a situação, aquele tipo de espionagem santa, para ver se vale a pena Jesus vir ou não vir. E eles voltaram impressionados, e voltaram e disseram: Jesus, que coisa maravilhosa, os demônios se submetiam a gente, os enfermos eram curados, sinais e maravilhas eram feitos, aleluia. Aí Jesus, ó, que a alegria de vocês não se prenda apenas nestes sinais, mas que a alegria de vocês esteja acima de tudo na certeza de que os seus nomes estão escritos no livro da vida. Tudo é bom, sinais importantes, curas importantes, milagres importantes, mas se nada disso for feito por homens transformados, nascidos de novo, tudo isso fica. Paulo certa vez disse: olha, eu estou preocupado de ganhar tanta gente e me perder, levar tanta gente para Jesus e perder. Não adianta eu apenas levar as pessoas para Jesus, eu tenho que me policiar, porque senão um dia eles vão e eu fico. Eles vão pelo caminho eterno e eu vou pelo caminho da perdição. Misericórdia, chego no inferno e vou ver lá no inferno Satanás regozado. Você ganhou uma porção de gente. Ela foi para Jacuíga, Sapacuí, ganhou, e você está aqui comigo, hein? Que coisa, hein? O que nos leva à eternidade não é a quantidade de vidas que alcança para Jesus, não. O que nos leva à eternidade é uma transformação no nosso coração pela graça de Jesus e uma convicção de que nós somos novas criaturas, e nosso nome está escrito no livro da vida. E quem nos faz ver isto, irmão, de uma forma conclusiva, completa, sem qualquer tipo de dúvida, é o Espírito Santo de Deus. Paulo diz que o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito e atesta que nós somos filhos. Quando você anda no Espírito, de repente você tem uma duvidazinha, aí o Espírito está dentro de você. Shh, que isso, rapaz? Por que dúvida? Por que dúvida? Eu estou atestando no seu coração que você é filho do Pai. Você é filho do Pai. Você é herdeiro do Pai. A herança é sua, a glória é dele, a honra é sua, a herança é sua, mas você é filho do Pai. Amém. Nós somos alimentados e edificados, vou terminar, irmãos, edificados e amadurecidos pela palavra, pois tudo passará, tudo, mas a palavra de Deus não passará. Se eu estou sendo formado, edificado, alimentado na palavra, eu sou eterno. Eu sou eterno. Diga, irmão, você é eterno.
Vou dizer uma coisa aqui, não é heresia não, hein? Filho de Deus é Deus. Filho de peixe é peixinho. Você é filho? Então você é Deus. Misericórdia, pastor, fala assim não, você deixa de ser herético. Então tá bom, então fica você sem crer, eu fico crendo. Eu sou filho de Deus. E sou príncipe. E sou herdeiro de Deus. E declaro que não vou apenas herdar tudo que Deus conquistou em Cristo lá na eternidade. Eu quero herdar aqui como tem herdado aqui. Você está esperando a eternidade, irmão? Coitadinho de você. Comece a herdar aqui. Aqui. Aleluia. Palavra não apenas escrita, mas palavra, espírito e vida. Nós nos movemos pelo poder sobrenatural da palavra de Deus. O justo vive por fé, não pelo que vê, não pelo que sente, mas por fé. É muito perigoso quando falamos que estamos tomando atitudes por aquilo que nós sentimos, sem a confrontação da palavra. Eu sinto, pastor, eu vou fazer isso porque sinto. Peraí, vamos confrontar com a palavra. A palavra do Senhor está nisso? Tem confirmação da palavra? Você está sendo assessorado por homens de Deus, que te acompanha, que te pastoreia, que te disciplina? Então procure estes homens, converse com eles, ore com eles. Não vai apenas por sentimento, nem vai por dedução apenas emocional, porque Deus não trabalha com emoção, Deus não trabalha só com sentimento, Deus trabalha no espírito do homem. Toda a minha vida, o que faço, o que quero, o que almejo, o que sonho, os meus ideais, alvos, objetivos, têm que ser confrontados e confirmados pela palavra, por meio de homens que vivem no Espírito. Romanos 8, 4, 6, 8 diz assim, Paulo diz o seguinte: os preceitos da lei devem ser cumpridos em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo, pois o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois os que estão na carne não agradam ao Senhor. É muita coisa, né, irmão, para a gente guardar na cabeça, né? Está gravando? Irmão, lá, o Breno está gravando. Pense comigo. Se o Pai enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações, como nos diz Gálatas no capítulo 4, versículo 6, nós que somos filhos, precisamos andar conforme Cristo tem ensinado pela sua palavra. Temos que andar como Cristo andou. Para terminar, por isso, queridos, é que a igreja do Senhor, lá de Jerusalém, crescia e se multiplicava através de muitos convertidos. Muitos discípulos eram trazidos à existência. Muitos sacerdotes haviam se convertido à palavra. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus crescia dia a dia na vida deles. Confronta Atos capítulo 6, versículo 7. A palavra de Jesus crescia neles, mas os irmãos apóstolos se dedicavam e se entregavam totalmente à palavra do Senhor, testemunhando que Cristo é Jesus, como nos diz Lucas 18, 5, que quando os apóstolos Silas e Timóteo desceram até a Macedônia, então Paulo, quando sentiu a presença daqueles dois companheiros, ele aí se dedicou, se debruçou, ele se colocou de uma forma total, se entregou totalmente à palavra. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nossa igreja é pequenininha, né? Mas eu queria dizer a vocês que desde o tempo em que eu estou, embora ainda exercendo outras funções aqui na comunidade, problemas jurídicos, administrativos, financeiros,
eu tenho dado prioridade à palavra. E eu tenho sentido que Deus tem me honrado. Tem me honrado. Nós temos dado aos irmãos, ao meu coração, palavra de revelação. Palavra de revelação. Para mim e para os irmãos. E a minha oração é que Deus continue a levantar aqui nesta comunidade homens e mulheres que assumam áreas de administração, áreas financeiras, áreas jurídicas, e libere a gente, a mim, ao Lincoln, ao João, ao Marcos e tantos outros que Deus levantar aqui, jovens que eu sei que têm um potencial ministerial e que Deus vai levantar no tempo certo, que nós nos dediquemos mais à palavra, irmãos. Porque isso tudo aqui passa. Isso tudo aqui passa. Amanhã você tem isso aqui, hoje amanhã não tem mais. Glória passa. Honra humana passa. Hoje você é badalado aqui, badalado ali, amanhã levanta aí um comentário contra você no jornal, pronto, acabou. Acabou. O que sustenta a igreja, o que sustenta a vida de cada um de nós, irmãos, não é o dinheiro, não é a honra somente, não é, meus amados irmãos, o bom emprego que a gente tem, o lastro financeiro e econômico que a gente vai possuindo através do tempo. Isso tudo é bom, não é errado, mas que a prioridade seja a palavra de Deus. E a palavra revelada. Revelada. Os discípulos realizavam milagres, realizavam sinais e maravilhas. A sombra de Pedro curava. Os lenços aventais de Paulo curavam. Mas estes sinais e maravilhas acompanhavam estes irmãos. A prioridade, o centro vital do ministério da igreja do Novo Testamento, o centro não eram os milagres, era a palavra. A palavra. A palavra. A palavra. Todas as outras nuances sobrenaturais acompanhavam a palavra. O coração daqueles irmãos não estava nos milagres, mas na palavra. A vida deles não era comprometida com maravilhas, mas com a palavra. A palavra. Por causa da palavra, que era Cristo glorificado no Espírito vivendo neles, e através deles, eles operavam sinais maiores. Aleluia. Aleluia. Agora, para terminar, já atrasado que estou, aqueles homens, irmãos, como diz Hebreus, capítulo 5, versículo 17, referindo-se a Elias, eram homens como nós. Abraão era homem como a gente. Isaac era homem como a gente. Tiago, Jacó era homem como a gente. As tribos compostas de homens e mulheres como a gente. Os reis como a gente. Os profetas como a gente, irmãos. Eles não pertenciam a uma estirpe melhor do que a gente, não, irmãos. E diz a palavra que quando Elias orou e declarou uma palavra de ordem, durante 3 anos e 6 meses não choveu. Pense nisso, irmão. Eram homens como nós, só que eram homens mortificados pela cruz, que andavam não por sentimentos, nem pelo que os olhos viam, mas andavam por fé. Se você pegar Hebreus 11, você vai ver tudo isso que eu estou lhe dizendo. Então, queridos, vou parar por aqui. Chega, o senhor mandou parar. Se não me entusiasmo, fico até amanhã com vocês aqui. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, desceu o coração. É o que Deus tem guardado.
para mim e para os irmãos, que só pode entrar diante do Senhor não coração, não ouvido, não olho, mas espírito. Espírito. Está pesado, irmãos? Está pesada a palavra? Me perdoem. Estava dizendo ao Lincoln que nós não chegamos a 60 irmãos. Já 60 irmãos com 3 pastores, 4 pastores, daqui um dia com 5, 6. Como diz Paulo, bom que todos profetizassem, bom que todos aqui, os 60, tenham ministérios fundamentais. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé, irmãos.